Pobres criaturas, somos eu, você, todos nós, mas sobretudo a sociedade patriarcal, o masculino, que não tolera a força, a potência e a liberdade do feminino. Que pobres criaturas. Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarne e você está no Filodoxia para uma crítica com spoiler de Pobres Criaturas. Simbora! I am finding being alive fascinating. Oh. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o maldito patriarcado continue destruindo toda a nossa vida, sobretudo a feminina e a trans, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! E pra gente começar, feliz 2024, agora pós-carnaval, finalmente o ano começa e pra iniciar esse vídeo já tem bastante crítica, vídeos muito bons aqui no YouTube sobre Pobres Criaturas, inclusive já vou deixar aqui linkado na descrição, dá uma olhada lá, 2.1 do PH Santos, muito bom, querido, mestre louva-a-Deus, e também lá do Minutos de Sanidade, do meu querido amigo e terapeuta Ricardo Chagas. Vamos começar aí com o que ele traz no seu vídeo sobre a contribuição de Carl Gustav Jung. Vamos ler junto. No adulto está oculta uma criança eterna. Algo ainda em formação e que jamais estará terminado. Algo que precisará de cuidado permanente, de atenção e de educação. Essa é a parte da personalidade humana que deveria desenvolver-se até alcançar a totalidade. Carl Gustav Jung. Olha que início bom, né? A gente pensar aqui a Bella Baxter nessa perspectiva junguiana, né? E pra gente começar, eu vou chamar aqui já o Yorgos Lanthimos. O editor coloca ele aqui na tela. Ele tá no seu segundo filme, talvez mais palatável. Talvez aqui Pobres Criaturas seja o filme mais otimista e colorido do autor aqui. E aqui o diretor volta na sua parceria com a excelente, que merece sim ganhar o Oscar, Emma Stone. Emma Stone está fantástica, assim. Ela chega no final aqui pra gente no Brasil, né? Agora em fevereiro. E assim, é muito boa a atuação dela, já merece. E voltando ao Yorgos Lanthimos, ele tem uma filmografia, então coloca aqui algumas capinhas aqui. Tem o Sacrifício do Cervo Sagrado, Dente Canino e tal, mas ele tem dois bem palatáveis, que são A Favorita, com Emma Stone, e agora também aqui Pobres Criaturas. E nesse filme ele tá mais colorido, mais otimista, mas sem deixar de ser crítico, ácido, né? É quase cínico com relação à nossa sociedade, as críticas que ele faz, então ele descola as críticas desse nosso mundo, bota para um mundo meio esquisito, meio fabuloso, né? Um tom de fábula, pra gente poder pensar patriarcado, liberdade, o feminino, aborto e tantas outras questões. Então esse vídeo vai ser não mais do que um grande Momento Filosófico. Bom, antes de a gente dar início aqui aos autores aqui dentro desse momento filosófico, eu queria já dizer que o filme, tecnicamente, de roteiro adaptado, atuação, os jogos cênicos, o tom teatral, o tom lisérgico, a coisa steampunk, o retrofuturista, tudo é muito bom, só tem uma ou outra coisa que não me agradou tanto assim no filme, mas isso a gente discute mais pro final. Então, como primeiro autor, eu gostaria de trazer aqui Freud, Sigmund Freud. Sim, Sigmund Freud com as suas fases da psicossexualidade, que já são desconstruídas, debatidas e tal, mas assim, é interessante perceber o papel aqui, né, da Bella Baxter, ela já, como o seu desenvolvimento é muito rápido, ela já vai para a fase genital, né? E é interessante pensar lá em Freud na fase anal, que é a fase do controle do esfíncter, fezes e urina, e a hora que você aprende a dizer não para o mundo e a se controlar, né? Ter a trava social, o controle, né, das nossas funções fisiológicas tem essa função aqui, e também pensar o personagem da Bella nessa perspectiva de uma mulher, de uma criança num corpo adulto que não entende muito as travas sociais, né? Como o próprio Freud diz, nós somos feitos de carne e sangue e temos que viver como se fôssemos máquinas, com essas travas, essas funções sociais tão engessadas assim, né? E ainda dentro da perspectiva aqui de Freud, acho que dá pra gente pensar essa ideia de que a sexualidade faz parte da vida. Então assim, não tem cena de sexo demais, não tem fetichização da Emma Stone, ela é produtora, ela participa também, né, da criação aqui. Então assim, o filme é um grande salve à masturbação feminina, um salve à siririca, algo que é tão incentivado à masturbação e o conhecer do corpo masculino, que o feminino tem essa castração já muito desde cedo. Isso tem impactos na vida adulta da mulher. Então assim, pra gente começar a pensar, acho que Freud, além da frase lá do Jung, né, dessa criança interior que sempre precisa ser cuidada, acho que dá pra gente já começar a pensar. Seguindo aqui, nesse momento, não poderia faltar Simone de Beauvoir. Sim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E é muito interessante ver aqui em Pobres Criaturas as sanções, né, as castrações, inclusive a castração, né, que é sugerida lá no final pelo seu marido, algo
muito comum, né, ligado à histeria, à ideia de que a mulher, por ter o útero, ter o clitóris, o seu prazer proibido e castrado literalmente e simbolicamente. Então, assim, Simone de Beauvoir ajuda a gente a pensar essa noção de que o feminino, a feminilidade, que Bela, por vezes, nem tem. Ela parece um híbrido, né, entre um menino e uma menina ali de 12, 14 anos, a fase ali de latência, como diria Freud, como a gente viu anteriormente. Mas Simone de Beauvoir ajuda a gente a pensar essa perspectiva de que o sentar de perna fechada, de não tocar o seu corpo, de não se masturbar, de não falar sobre sexo e etc. Tudo é uma construção social em torno desse molde do feminino que tem uma dinâmica de poder com o masculino que, na verdade, é muito mais frágil do que se percebe, do que se pensa, e Simone de Beauvoir ajuda a gente a pensar essa noção de que o feminino e a feminilidade você pode aplicar a uma mulher trans, você pode aplicar a homem gay, os trejeitos, o que é ser feminino. Então, como isso é construído muito mais e para além das genitálias. Então, assim, Simone de Beauvoir ajuda a gente a pensar bastante essa perspectiva. Outro ponto aqui que não tem um autor específico é a questão da ética, né, da bioética. É interessante pensar, talvez até, não sei, se tem uma certa moralidade com relação ao suicídio, né? Poderia chamar aqui Albert Camus com relação ao suicídio. A única questão filosófica que vale a pena é por que não nos matamos, por que seguimos vivendo. O personagem principal e inicial, né, da Isabela, salvo engano, que é o personagem da Emma Stone antes de se suicidar, e essa ideia de uma aversão ao suicídio, né? É preciso trazer de volta e não deixar morrer. Mas é importante pensar essa perspectiva do suicídio e da bioética ali ligada no personagem do Willem Dafoe, né, do doutor, nessa noção de que, como é que eu posso dizer? Você tem ali uma ideia de que o corpo, sobretudo o corpo feminino e o corpo do morto, é um corpo que não tem dignidade. Isso é uma questão que está ali no filme, né, tratada, e também tem a questão desse feminino, dessa mulher adoecida, que tem uma moral ruim, pelo que parece no filme, né, era bem escrota, bem elitista, arrogante, mas que muito provavelmente passava por uma depressão pós-parto, e aí a gente pode discutir aqui em termos éticos, de bioética, a questão, por exemplo, do próprio aborto, né, o aborto como um direito da mulher e de facultativo dela decidir ou não fazer esse aborto, algo que na sociedade vitoriana era uma pena imposta, ou você fazia um aborto clandestino, ou se matava com você e o seu feto, porque se você tem um filho, sobretudo se ele for um filho homem, você tem que dar esse filho para o mundo e etc. Isso causa dor e sofrimento à mulher. Então, assim, essa dimensão ética é uma dimensão bastante interessante para a gente pensar que não está nada obrigado, né, em questões de aborto. A gente pode discutir todas essas questões, inclusive as questões de experimento com animais e tudo mais. E, assim, a questão da ética em Pobres Criaturas dá para pensar essas e outras noções. E para fechar aqui esse momento filosófico, Platão. Sim, Platão, volta e meia ele aparece, mas é muito raro, então aqui Platão pode aparecer por conta do diálogo O Banquete, né, de Platão, sobretudo a passagem de Sócrates e Diotima, sacerdotisa que diz para Sócrates o que é o amor, o que é o verdadeiro amor. E, spoiler, o verdadeiro amor é filosofia, o amor às belas almas, o amor às belas ideias. E aí a Bela, olha aí, né, a Bela, ela vai se apaixonar aos poucos, lá na passagem de Alexandria, ela se apaixona pela humanidade, ela entende a luta de classes, ela entende escassez, porque eu tenho tanto enquanto muitos têm pouco. E aí ela vai entendendo essa noção até chegar ao amor ao conhecimento, a se tornar uma cientista, inclusive uma cientista melhor do que o seu próprio God, do que o seu próprio pai, porque no final, muito interessantemente, ela deixa ele morrer, algo que ele negou a ela enquanto na sua outra vida, né? E aí, nessa perspectiva aqui de Platão, nessa noção platônica, o amor verdadeiro é o amor ao conhecimento. Começa com um carnal, com amor ao corpo, com a ideia da masturbação, o sexo, os pulos furiosos, e vai gradativamente, né, saindo da caverna do amor e chegando até o amor ao intelecto, o amor ao conhecimento e essa plena emancipação da mulher, essa plena emancipação do sujeito. E Platão, na voz de Diotima, dentro do Banquete, ajuda a gente a pensar essa perspectiva. Mas, bora lá voltar para a crítica. O filme aqui concorre a 11 categorias, acredito que deva levar ali 5 ou 6 categorias. Acho que o roteiro adaptado é muito forte, sobretudo atriz, design de produção, tem muitas categorias interessantes, de 4 a 5. E assim, eu acho que em termos, como eu falei anteriormente, né, lá antes do momento filosófico, do que eu não gostei tanto assim, eu não sei, acho que ficou uma sensação ali de que a prostituição é algo interessante, algo que pode ser usado, então tem uma baixa crítica à prática da prostituição enquanto exploração mercadológica, mercantil do corpo feminino. É quase como usado no sentido de um estágio probatório para ela conseguir dinheiro e se emancipar, tanto da sexualidade quanto para conseguir dinheiro para ir para a faculdade. E aí a faculdade tem cenas finais e o trecho final do filme é um pouco corrido, né? Eu gostaria de ver mais ela estudando e tem uma ceninha ou outra dela observando uma autópsia. Aquele trecho final dela com o marido, visitando a sua vida passada, é um pouco apressado,
no meu ponto de vista, assim, senti um pouco o tempo do filme, nem sei se era necessário, mas acredito que sim, era importante ela fazer o final da elipse, né, circular, entender a sua vida e tomar posse desse sujeito e dessa vida anterior e se fazer uma mulher nova outra vez, né, ter essa nova chance, digamos assim, e de se provar também uma melhor cientista do que o seu próprio God, que é o personagem do doutor, né, do William Dafoe e tal. Então, assim, o final e algumas coisinhas ali me pareceram um pouco apressadas, eu senti um pouco o tempo do filme, mas nada demais, nada que retire a experiência fantástica, fabulosa, lisérgica que foi assistir Pobres Criaturas. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Pobres Criaturas é nota 9.2. É um filmaço que chegou aqui na reta final pra gente no Brasil e que vale a pena ser visto na tela dos cinemas, vale muito a pena. É isso, pessoal, espero que você tenha gostado dessa crítica, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito e, sobretudo, se você tem um feminino, se você é mulher, se você percebeu outras nuances do filme, deixa aí nos comentários, beleza, pessoal? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix, considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.